Olá meninos e meninas e por que não, também adultos que estão visitando este canal. Sejam bem-vindos! Aqui estarei a partilhar um espaço criado para os mais pequenos da família, onde vou deixar-lhes histórias criadas por mim, e que serão narradas através da minha voz. O objetivo é ter um momento divertido e agradável em que possam ouvi-los durante o dia, ou, como era costume no passado, antes de dormir. E bem, sem mais delongas, vamos à história. Espero que gostem. O Ganso Aventureiro. Numa manhã de domingo, uma família que morava em uma fazenda decide ir a uma feira muito grande que acontece no último domingo de cada mês. Nessa feira se vendiam muitas coisas, como roupas, artesanato e alimentos como geleias e queijos. Mas os feirantes também aproveitavam para trazer animais de diferentes fazendas, como galinhas ou coelhos, e tentavam vendê-los. Em sua fazenda, essa família tinha muitos animais como galinhas, porcos, patos, vacas e até coelhos, mas nunca havia comprado gansos. A família sai do carro e começa a passear pela feira em busca de um ganso. Toda vez que um novo animal ia ser comprado para a fazenda, as crianças pediam aos pais que comprassem o pequeno animal para que pudessem criá-lo, como haviam feito com todos os animais que agora tinham na fazenda. As crianças sabiam que os gansos são pássaros muito grandes que são parentes dos patos, mas nunca tinham visto um. A mãe deles havia dito que colchas e travesseiros são feitos com suas penas, que eram muito macios e confortáveis, mas eles não comprariam um ganso por suas penas, mas para poderem vender seus ovos no futuro. Fazia muito calor e a quantidade de pessoas dificultava a passagem por aquela feira que parecia que a última barraca nunca seria alcançada, mas a família não iria embora sem antes comprar o ganso. Crianças sedentas compram picolés e algodão doce para a viagem de volta. A mãe compra uma nova roseira para plantar no jardim, e o pai compra 4 peixinhos de cores diferentes para o aquário da sala. Eles ainda estavam se movendo lentamente pela feira, mas nenhum dos mercadores trouxe gansos para vender, ou pelo menos nenhum ainda estava para ser visto. Uma velha que vendia passarinhos tinha um papagaio muito bonito no ombro. Quando as crianças viram que o papagaio lhes cumprimentava, olharam-no alegremente e a velhinha deu-lhes o papagaio. Seus pais não ficaram muito felizes, mas o papagaio foi tão engraçado com suas palavras que até o aceitaram com risos. Andaram mais um pouco e quase quando chegaram à última baia, ao lado de um homem que vendia um casal de cabras, viram uma placa que dizia: "Venda de lindos gansos". "Olha, olha!", as crianças gritaram. As crianças e seus pais se aproximam para ver os gansos, mas em uma grande caixa só sobrou um. A mãe pergunta ao comerciante se ele não tem mais filhotes, mas o homem lhe diz que só lhe resta aquele ganso adulto. As crianças vêm vê-lo e o papagaio começa a gritar: "PRR, PRR, pato feio, pato feio". As crianças riem e silenciam o papagaio. O ganso levanta a cabeça para olhar para eles, mas ele parecia bastante zangado. A família conversa um pouco e decide comprar o ganso, mesmo já sendo adulto. No mês seguinte voltariam à feira para ver se conseguiam outro ganso, mas pequeno. O comerciante lhes dá uma gaiola com o ganso dentro, e eles vão para o carro para voltar para casa. Bem, foi uma boa visita à feira. Não só levamos o ganso, como também levamos uma nova roseira, um peixinho e um papagaio muito falante, disse o pai. As crianças juntas em uma só voz disseram: "E também delicioso algodão doce", eles acrescentaram com as bocas pintadas de cores. Uma vez dentro do carro, a família inicia a viagem de volta à fazenda. O papagaio olhou para o pobre ganso que olhava cada um com cara de bravo, e não parava de gritar com ele: "Pato feio, pato feio". O ganso, olhando para o papagaio, disse para si mesmo: "Se eu pudesse sair dessa jaula, arrancaria todas as suas penas". Acho que o papagaio e o pobre ganso não pretendiam ser amigos.
Finalmente, depois de tantos quilômetros, a família, o papagaio e o ganso chegam à fazenda. Todos saem do carro. Os novos membros tiveram que ser acomodados. O papagaio podia dormir dentro de casa, mas como ele falava demais, os pais das crianças decidiram colocá-lo no celeiro junto com o ganso e outros animais. As horas se passaram e o papagaio, já dentro do celeiro, procura o ganso para brigar com ele. O ganso tinha saído do celeiro e encontrou um velho buraco na parede e disse para si mesmo: "Bah, este lugar é melhor do que aquele celeiro cheio de bichos fedorentos e aquele papagaio zombeteiro que sempre repete a mesma coisa." E dizendo que o ganso naquela noite dormiu pacificamente ali no buraco. Muito cedo pela manhã, mas antes do sol nascer, o galo Jacinto já começava a cantar para que todos na quinta começassem o dia. O ganso, que não havia dormido tão bem quanto pensava que iria porque o barulho dos grilos o incomodava, já estava acordando chateado porque o galo havia interrompido seu sono. Os donos da fazenda começam a distribuir a comida para cada animal. O ganso tinha que comer junto com os patos e, como não gostava de dividir, pegou um saco que voava no ar com o bico e encheu de comida e foi comer sozinho longe dos outros. Ali, debaixo de uma pequena árvore, o ganso bicava alguns grãos e escutava: pato feio, bom dia", disse o papagaio que estava pendurado na gaiola na árvore. O ganso parou de comer e respondeu ao papagaio: "Ei, falante de penas, você não percebe que eu não sou um pato, sou um ganso." O ganso lhe disse muito bravo. O papagaio, que não sabia fechar o bico, respondeu: "Pato ou ganso, você é feio do mesmo jeito, prrr, prrr." O ganso, pegando sua comida, lhe disse: "Vou ver como me saio, mas vou sair daqui, e você não terá com quem brigar." O ganso foi comer em outro lugar, mas o papagaio guardou as palavras que o ganso havia dito. Enquanto os donos da fazenda conversavam na cozinha da casa, o ganso, que estava logo abaixo de uma janela que dava para a cozinha, ouve que o marido conta à esposa que amanhã, depois de deixar os filhos na escola, ele teve que ir ao centro da cidade para a peça sobressalente de um velho trator que parou de funcionar. Então o ganso, ouvindo as palavras de seu mestre, disse para si mesmo novamente: "Ótimo, amanhã é minha chance de deixar este lugar. Vou viajar pelo mundo e encontrar um lugar melhor para viver." O ganso definitivamente não estava feliz na fazenda. Na manhã seguinte, antes de Jacinte, o galo cantar, o ganso já estava acordado. Com uma pequena sacola amarrada na ponta de um galho comprido, guardou comida suficiente para a viagem. Agora ele estava apenas esperando que seu mestre se levantasse, e quando chegasse em casa da escola infantil, poderia entrar no carro sem que ninguém percebesse. O mestre volta, sai do carro e entra na casa para pegar algumas coisas que tinha deixado para guardar. Ao sair do carro, uma das portas ficou aberta e nessa ocasião o ganso, dando um bom pulo, consegue entrar na traseira do carro. Agora ali bem quietinho para não ser descoberto, ele só espera o carro dar partida. Finalmente o carro é ligado pelo mestre, e assim eles saem da fazenda. Quase 2 horas haviam se passado desde que o mestre e o ganso escorregadio haviam saído. Na fazenda, a mãe e os filhos fizeram um pequeno curral para que o ganso não precisasse mais dormir naquele buraco frio e escuro que havia encontrado. As crianças procuram o ganso por toda a fazenda, mas ele não aparece. O papagaio, que viu e ouviu as crianças procurando o ganso, lembrou-se das palavras do ganso quando disse que ia sair da fazenda, e como todos sabemos, o papagaio não sabia fechar o bico e começou a gritar: "Prrr, prrr, o pato feio se foi, o pato feio se foi." As crianças se entreolharam e correram para contar à mãe o que o papagaio havia dito. A mãe os ajuda a olhar, mas já estava escurecendo, e o ganso não havia aparecido. Então ela liga para o marido para contar a ele: "Querida,
O ganso está perdido, estivemos procurando a tarde toda com as crianças e não há uma única pena dele, disse a esposa preocupada. O marido responde: ele deve estar escondido em algum lugar da fazenda, ele vai aparecer, respondeu, tentando acalmá-la. Já era noite. Em um posto de gasolina que ficava na estrada, quase chegando à cidade, o proprietário resolve parar para comer alguma coisa e enquanto reabastece. O ganso, aproveitando que estava sozinho, bicou alguns grãos de comida, porque a viagem o deixou com fome. Minutos depois o dono volta ao carro, e eles continuam sua jornada até chegarem à cidade e encontrarem um lugar para passar a noite. A cidade era tão grande que o ganso ficou surpreso com a quantidade de luzes que viu. O mestre consegue encontrar um alojamento, e quando sai do carro para saber se havia quartos disponíveis, o ganso, novamente aproveitando o fato de estar sozinho no carro, consegue sair. Fora do carro, ele começa a andar. Várias vezes ele é surpreendido por buzinas de veículos de diferentes tamanhos que o fazem pular de susto. Assustado com os veículos, ele continua andando e começa a sentir muita sede. Alguns passos adiante no caminho, ele vê uma pequena poça de água e para lá para beber. Devo continuar andando e procurar um lugar tranquilo e seguro para dormir, porque é tarde demais para continuar andando, disse a si mesmo tentando acelerar o passo. Várias vezes os veículos na rodovia buzinaram para ele e os motoristas gritaram para ele sair do caminho. De repente, tentando apressar as pernas e sair da estrada, ele vê um cachorro muito grande correndo em sua direção atrás dele. O pobre ganso acelera o passo e consegue escapar. Ele chega a um campo com muitos cavalos. "Socorro, socorro!" gritou o ganso. Os cavalos dormiam e não ouviram nem viram quando o ganso passou por eles. Ao atravessar uma cerca, o ganso vê uma espécie de casinha e entra e passa a noite ali. Depois de tanto susto, ele adormeceu. Na manhã seguinte, o ganso acordou. Era estranho não ter ouvido o canto alto do galo Jacinto, o som dos patos e outros animais. O ganso olhou ao redor e se sentiu muito solitário. O pequeno aventureiro estava começando a sentir falta até do papagaio barulhento que sempre costumava lutar com ele. Várias semanas se passaram. O ganso, vendo que havia muito perigo na cidade, decidiu ficar ali naquela casinha que aparentemente parecia não ter dono. A comida que ele trouxera para a viagem estava quase acabando. Ele tinha que encontrar uma solução, continuar sua aventura viajando ou voltar para a fazenda. Uma nova noite chega. Estava muito frio e escuro porque a senhora Mo era preguiçosa e decidiu não sair. Os sons de corujas e grilos mantinham o ganso acordado. De repente, o céu começa a se iluminar. Uma tempestade elétrica surpreende o pobre ganso. Aquela noite tinha sido terrível. A casinha onde nosso amigo de penas estava hospedado tinha várias rachaduras e o ganso estava molhado do bico aos pés e congelado de frio. Na fazenda, a família adotou um ganso, também adulto, que seus donos decidiram dar para adoção porque aquela fazenda seria vendida e como o ganso estava faltando, a família ficou com o ganso. Com o passar das semanas, já fazia um mês que o ganso embarcou em sua aventura. Mas depois de várias noites em que os sons não o deixaram dormir, várias tempestades passaram. Ele se molhou e passou muito frio, então o ganso decidiu terminar sua viagem. Determinado, na manhã do dia seguinte ele começa sua viagem de volta. Ele não se lembrava muito bem do caminho, porque estava escondido no banco de trás do carro para não ver bem a estrada. Mas os perigos aos quais havia sobrevivido fizeram perceber que a saída da fazenda havia sido um erro. O pobre ganso não se lembrava de ter tido tanto medo em sua vida. Caminhando sem parar, sem comida e sem água, as pernas do ganso começam a pesar. Já exausto, ele decide descansar por alguns minutos.
Felizmente, um carro que ia na mesma direção do ganso fura sua roda e o motorista se prepara para repará-lo. O ganso recupera as forças, ao ver a porta do porta-malas entreaberta, pula para dentro. Agora a viagem seria mais curta, pensou o ganso. Com o pneu consertado, o motorista voltou à estrada e seguiu viagem. O ganso, sem tirar os olhos da estrada, começou a reconhecer coisas que já tinha visto. Ouviu sons que lhe eram familiares e cheiros que também conhecia. Isso significava que ele estava vindo para a fazenda, sua casa. Horas depois, o ganso reconheceu a casa de um vizinho. Era hora de descer. Então, para fazer o carro parar, ele começou a fazer barulhos altos com o bico. Surpreso, o motorista freia e antes de sair do carro, o ganso consegue sair com um grande salto. O ganso fica na frente da casa daquele vizinho que se lembrava de tê-lo visto antes, mas não viu a fazenda. Eu estava confuso. Parado ali olhando para a casa, ele ouve o riso de algumas crianças. Ele se vira e atrás dele vê algumas crianças brincando. Era a fazenda. Sua jornada havia terminado. Correndo muito rápido, ele atravessa o portão e chega onde as crianças estavam. Mamãe, papai, o ganso apareceu, as crianças gritaram alegremente. O papagaio de sua gaiola também deu a notícia. O pato feio está de volta, PRR. As crianças e seus pais deram ao ganso aventureiro comida e muita água. Depois que ele comeu, eles o levaram para sua nova casinha, e o ganso estava esperando por ele lá. O ganso e o ganso se apaixonaram. O ganso contou ao ganso sobre sua aventura, e disse a ela que o melhor lar não era onde eles não iriam incomodá-lo ou um lugar agradável, mas que o melhor lar era onde eles te amam mesmo que façam piadas como o papagaio, mesmo que você tenha que compartilhar como com os patos ou acordar com o canto de um galo. Lar é onde se sente seguro e acompanhado. Fim. Bem, amigos, gostaram da história? Se sim, espero que me dê um like, se inscreva no canal e deixe seus comentários sobre a história e dê sugestões para escrever mais novas histórias. Com isso será até um novo vídeo, uma nova história e bem obrigado a todos por me ouvirem. Espero que tenhas gostado. Tchau, tchau.